Que Deus abençoe. Obrigado. Que Deus abençoe a todos os ouvintes que estão nos acompanhando pela rádio, pela internet, pelo Facebook. Que o Senhor Jesus possa abençoar a cada um, possa ajudar a cada um nesta noite. O nosso tema é considerar os caminhos. Devemos considerar os caminhos ao qual nós estamos trilhando. Vamos ler em Mateus, capítulo 19, versículo 16 em diante, que diz da seguinte maneira: Eis que, aproximando-se dele um mancebo, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-lhe aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua palavra em nossos corações. É correto, o correto é nós virmos a Deus enquanto está tudo bem, enquanto o juízo não tem caído sobre a terra, enquanto nós estamos normais, com saúde, enquanto estamos vivos ainda. Porque quando você pensa em vir somente na hora mais crucial, poderá ser tarde demais. Deus, Ele é o nosso socorro, bem na hora da angústia. Ele disse que nunca esqueceria como aquela velha santa tão reverentemente pôde orar, tão suavemente e calmamente, enquanto aquela tempestade ocorria. Mas para Deus ser o nosso socorro, primeiramente, nós temos que conhecer a Deus, saber o significado de Deus e saber quem é Deus. Vamos trazer 2 exemplos bíblicos sobre um personagem que considerou o seu caminho e outro que não considerou. Mas quando foi considerar, já era tarde demais. Veja, nós temos um personagem que todos conhecem na Bíblia, acerca do filho pródigo. Veja, em Lucas, capítulo 15, tem a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, ele tinha um pai com muitos bens, uma fazenda,
Esse filho, ele queria sair para o mundo para poder curtir a vida, ter uma vida no mundo. E o pai deste filho pegou e deu a sua herança para ele. E ele saiu. Mas esse jovem, ele achava que ele já tinha experiência, que ele saberia lidar com o mundo, saberia lidar com todas as situações, e ele achou que ele, por seus próprios méritos ou autoconfiança, ele conseguiria vencer, conseguiria prosperar e conseguiria ter maior riqueza do que o seu pai. Mas o pior erro dele foi confiar nele mesmo. Veja, a Bíblia diz que ele foi gastando, não soube controlar o seu dinheiro e chegou a um ponto em que virou mendigo. Começou a mendigar, sem nada. E chegou a um ponto em que diz assim, em Lucas 15:15. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus jornaleiros. O filho pródigo, ele considerou seus caminhos enquanto havia tempo, e ele se arrependeu de tudo que ele tinha feito, e ele percebeu, ao cair em si, que a única solução para ele era voltar para com seu pai. Era voltar ali, reconhecer que ele era um pecador, que havia pecado, e pedir perdão. E a Bíblia diz que quando ele retornou, o seu pai fez uma grande festa para ele. O seu pai viu que ele estava arrependido de seus caminhos, viu que ele realmente estava sendo sincero, e o acolheu com os braços abertos, e fez uma grande festa, porque o seu filho estava morto, mas vivia novamente. E assim é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós consideramos os nossos caminhos, quando nós vemos que não somos autossuficientes, e nós nos rendemos a Ele, nos entregamos a Ele, Ele faz uma festa, nos recebe de braços abertos. Mas veja, se esse filho pródigo não tivesse se arrependido, não teria como ele voltar até o seu pai, porque o arrependimento
é um dos primeiros sinais da humildade, do reconhecimento de que nós, sem nosso Pai, nada somos. Sem o nosso Senhor Jesus Cristo, nada somos. E aqui vamos falar a história também de um outro que, quando considerou seu caminho, quando ele caiu em si, já era tarde demais. Já havia se passado a oportunidade do arrependimento, a oportunidade dele retroceder, se arrepender e voltar, entregar sua vida ao Senhor Jesus. Porque, ouvinte, irmãos amados, a única oportunidade que nós temos para alcançarmos o perdão é enquanto nós estamos vivos. Ao nós considerarmos os nossos caminhos e voltarmos ao Senhor Jesus, Ele vai nos perdoar. Porque diz assim, aquele mesmo rico que foi até o Senhor Jesus e falou que guardava todos os mandamentos, mas faltou o principal: largar tudo e seguir ao Senhor Jesus Cristo. E veja o que aconteceu com esse jovem príncipe rico, cheio de propriedades. Em Lucas, no versículo 16, diz assim, no capítulo 16, versículo 19, a parábola do rico e Lázaro. O mesmo rico que recusou largar tudo para seguir o Senhor Jesus. E diz assim: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentas, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Porque estou atormentado nesta chama. Veja, o rico, na hora que ele caiu em si, já era tarde demais. Já não podia ser feito mais nada por ele. Porque o momento crucial em que nós temos para nos encontrarmos, para nos rendermos, para nos arrependermos e para considerarmos os nossos caminhos, é enquanto nós estamos vivos ainda. E diz assim: Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é o consolo que tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre vós e nós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá
passar para cá. Disse-lhe ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Veja, o rico, na tormenta, ali, quando ele caiu em si e começou a considerar seus caminhos, já estava no Hades, na separação eterna de Deus, e ali não tem como voltar mais. Veja, a Bíblia não diz que ele não guardava os mandamentos. Ele guardava os mandamentos, mas ele falhou no principal. É ouvir ao profeta de Deus naqueles dias, pelo qual Moisés havia falado, Abraão havia falado, e ele falhou em ver o profeta de Deus, em ver a boca de Deus, e ao falhar em ver a boca de Deus, ele não recebeu a mensagem de redenção, a mensagem de salvação, e quando ele foi considerar seus caminhos, já era tarde demais. Aonde ele estava não tinha como retornar mais, e ali ficou na tormenta. Quão horrível deveria ser aquele lugar para uma pessoa pedir que um mendigo cheio de chagas, que era assim que ele via a Lázaro, viesse até ele com o dedo molhado na água para saciar a sua tormenta. Ele teve o seu momento em que ele poderia considerar os seus caminhos e voltar a aceitar ao Senhor Jesus, e ele recusou. Irmão, irmã, nesta noite, nesta hora, veja, Pedro precisou o cantar de galos, do galo, no terceiro cantar de galo, para ele se arrepender e considerar o seu caminho. E nesta noite, do cantar de galos, para muitos de nós, é preciso ouvirmos este cantar de galo, para muitos de nós considerarmos os nossos caminhos, a maneira que nós estamos vivendo, a maneira que estamos tratando ao Senhor Jesus Cristo. Veja, observe nesta noite, nesta era moderna em que nós estamos vivendo, cheio de igrejas falsas, polidas, somente interessada no dinheiro, somente interessada em bens. É tempo de nós considerarmos o nosso caminho, esse caminho mundano, e voltarmos ao caminho que Jesus Cristo trilhou. O mesmo caminho que os apóstolos trilharam, que Paulo trilhou,
que o profeta, vindicado por Deus, trilhou nesses últimos dias, quando ele esteve aqui na terra. Homens que entregaram sua vida completamente a Deus. Homens que tiveram uma vida peculiar, diferente à modernidade dos seus dias. E hoje, muitos de nós queremos ter vidas modernas e ainda assim querer adorar a Deus e achar que Deus está aceitando a nossa adoração. Devemos considerar os nossos caminhos. Quando Judas Iscariotes foi considerar o seu caminho, porque ele também trocou a vida eterna por dinheiro, por luxúria. Quando Judas Iscariotes considerou seu caminho, já era tarde demais. A única coisa que ele podia fazer foi o que ele fez, pois já estava morto. Quando o sumo sacerdote deu aquelas moedas de pratas para Judas Iscariotes, ali ele já estava morto. Quando aquele rico, aquele príncipe, rejeitou o Senhor Jesus, ali já estava morto. E nesta noite, neste momento, irmão, irmã, quando você rejeita a boca de Deus, você já está morto. Quando você rejeita as escrituras de Deus, já está morto. Possa ser que esta seja a sua oportunidade de considerar seus caminhos e voltar à palavra. Eu me pergunto se muitas pessoas que aqui nessa noite estão ouvindo essas palavras têm uma vida honesta, uma vida digna, não fazendo negócios desonestos, enganando aos seus vizinhos, enganando ao seu próximo, enganando ao seu patrão, enganando ao seu funcionário. Muitos se dizem cristãos, de noite estão na igreja e de dia estão no mundo, vivendo de acordo com o mundo. E eu me pergunto essa noite, se não chega, se esta não é a hora de falarmos um chega, um basta, de nós considerarmos os nossos caminhos e voltarmos à palavra de Deus. Porque Deus é um Deus que nunca muda, é o mesmo Deus. E Deus tem um programa estabelecido para o dia de hoje. E a Escritura diz que nos últimos dias Deus levantaria um profeta novamente, que traria uma mensagem restauradora, em que todos, ao ouvirem esta mensagem, eles considerariam seus caminhos pecaminosos e voltariam à palavra de Deus. Uma restauração completa. E eu me pergunto nesta noite, aqueles que estão ouvindo através da rádio, da internet, se muitos de vocês estão considerando seus caminhos, as coisas erradas que vocês fizeram e as coisas que vocês deixaram de fazer, é tão significativo deixar de fazer algo, como também fazer algo que é errado. É muito significativo deixarmos de fazer a palavra de Deus, como também fazermos o que é errado. Porque a Escritura diz, porque aquele
que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se você está considerando os seus caminhos, há uma coisa que estou certo que eu posso apresentar a você. Como disse um poeta, há uma fonte cheia de sangue que jorra das veias de Emanuel, onde pecadores mergulham sob a torrente, perdem toda a mancha de culpa. Aquele ladrão moribundo regozijou-se ao ver aquela fonte em seu dia. Possa eu, tão vil como ele, lavar todos os meus pecados no sangue de Jesus Cristo. Se aquele ladrão esperasse mais um pouquinho para reconhecer o Senhor Jesus, não teria alcançado a salvação. Possa ser, ninguém pode dizer que vai estar tudo bem amanhã, ou daqui a um pouco. Possa ser essa a oportunidade de você considerar seus caminhos. Possa ser que essa seja a última oportunidade. E você me diz: pastor, o que devo fazer? Considerar os seus caminhos. Ver se os seus caminhos estão de acordo com a palavra de Deus. Ver se os seus caminhos estão de acordo com a palavra de Deus. Ver se você tem reconhecido a boca de Deus, a palavra de Deus, a mensagem restauradora de Deus para o dia ao qual nós vivemos. E Deus, pela sua infinita misericórdia e graça, nesses últimos dias, tem levantado a um personagem bíblico que restaurou ou restauraria todas as coisas novamente. E esta porta ainda está aberta. Basta você reconhecer este personagem, que está em Malaquias, capítulo 4, 5 e 6, Mateus 17, 11, Apocalipse 10, 7, que diz que no dia da voz do sétimo anjo, Deus revelaria todos os seus segredos. Esta trombeta de Apocalipse 10, 7 é o que revela a palavra, o segredo da redenção para o dia em que nós estamos vivendo. Deus abençoe a todos. Vamos ouvir um hino que tem como título Nunca Mais, Nunca Mais. Deus abençoe a todos os ouvintes que estão nos acompanhando pelo Facebook. Que o Senhor Jesus possa, neste momento, dar a cada um a revelação do dia em que nós estamos vivendo. Se quiser mais informações, ligue para nós ou mande sua mensagem pelo WhatsApp. Ou, se preferir, acesse a página www.tabernaculodafé.org.br. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.